Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Hoje, dia 30 de outubro de 2024, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou de licença-prêmio, por isso não terá aula como a maioria das minhas aulas do canal, que é uma aula junto com meus alunos na sala de aula, porém resolvi terminar as aulas da sequência do Aprender Sempre volume 2. Hoje faremos a sequência de atividade 7, parte 4, ou seja, a última lição da apostila. A apostila do nono ano do ensino fundamental dos anos finais. O material é da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde na descrição do vídeo você encontra na primeira linha um link que leva você à playlist com todas as aulas do volume 2 referente ao quarto bimestre, tá bom? Dando início então, as habilidades são as mesmas das 3 aulas anteriores, é a habilidade EF09MA13 e a EF09MA14, objetos de conhecimento, relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração. E aí vem as perguntas. Página 200, pergunta no início da aula, né? Página 215, sequência de atividade 7, parte 4. Ela é formada pelas aulas 7 e 8, interpretando e resolvendo situações-problema. Objetivos das aulas: elaborar situações-problema sobre o teorema de Pitágoras, elaborar situações-problema sobre as relações métricas no triângulo retângulo, elaborar e resolver situações-problema relacionadas às relações métricas no triângulo retângulo. Você vai perceber que a aula de hoje é só de criar problema. A gente vai elaborar situações-problemas, tá bom? Então vamos lá. Página 215. Olá, estudante. O objetivo da elaboração de situações-problema é dar a você a oportunidade de colocar seus conhecimentos em prática. Tente usar os conhecimentos que você aprendeu nas aulas anteriores para aplicá-los em situações-problema. Elabore problemas que tragam para você o enriquecimento em sua aprendizagem. Com relação aos valores que serão informados na elaboração da situação-problema, tenha cuidado em escolher valores inteiros que possam integrar respostas inteiras, pois caso a atividade peça para informar a altura de um objeto, espera-se que o resultado seja o número inteiro como resposta. Vamos tentar, né? Porque pedir é fácil, duro é fazer. Então vamos lá. No exercício número 1, já é uma aula invertida. Agora você vai elaborar o problema. Então lá. Elabore uma situação-problema em que, se possível, produzindo uma imagem em que são dados as medidas dos catetos e pergunte o valor da hipotenusa. Então, aperte pause, tente elaborar uma situação-problema, tá? E aí você solta o play depois, que aí vai ter um exemplo de uma situação-problema que eu elaborei, tá? Então a gente vai ver o exemplo com a situação que eu elaborei e aí a gente vai resolvê-la. Então vamos lá. Essa que eu elaborei. Maria precisa atravessar um terreno retangular para chegar a um ponto em linha reta, mas quer calcular a distância mais curta entre os dois cantos opostos desse terreno, sabendo que esse terreno tem 8 metros de largura e 6 metros de comprimento. Qual a distância que ela precisará percorrer para atravessar o terreno em linha reta,
Então vai atravessar de um canto para o outro em linha reta. Ou seja, a hipotenusa formada entre esses dois cantos. Aperte pause, tente resolver e solta o play para ver se você obteve sucesso na resposta. Então, se eu olhar ali no desenho, né, olhando de cima, o terreno seria assim: 8 metros aqui e 6 metros aqui. Ela está aqui e quer chegar aqui. Então ela vai atravessar em linha reta, é uma diagonal. E a diagonal de um retângulo é onde corta o retângulo em dois triângulos, formando o triângulo retângulo, né? Aí eu poderia apagar aqueles outros lados só para a gente imaginar. Então aqui é a minha hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é o outro cateto. E usando a fórmula ficaria: hipotenusa ao quadrado é igual o cateto B ao quadrado mais o cateto C ao quadrado. Resolvendo. A hipotenusa eu não sei, ao quadrado é igual cateto B. Pode ser 8, lembrando que pode ser tanto 8 quanto 6. Tanto faz a ordem dos catetos ali, né? Mais o outro cateto que é 6 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual 8 ao quadrado é 8 vezes ele mesmo, dá 64. Mais 6 ao quadrado é 6 vezes ele mesmo, dá 36. Então, hipotenusa ao quadrado é igual 64 mais 36, 100. Aí então ela vai dar 100 metros? Não. Isso aqui é a hipotenusa ao quadrado. Seria a área aqui. Mas eu não quero a área, eu quero a distância. Então eu vou fazer o contrário da potência. O contrário da potência é a radiciação. Se estava elevado a 2, a raiz vai ser de índice 2. Raiz quadrada de 100. Quem vezes ele mesmo dá 100? É o 10. Então, aqui a hipotenusa vale 10 metros. Então, ela vai andar em linha reta 10 metros, que é muito mais curto o percurso do que andar 8 metros, depois mais 6 metros, contornando o terreno, né? Então a resposta aqui, 10 metros. Subindo a resposta e comentando. Fizemos a fórmula de Pitágoras, chegamos na hipotenusa valendo 10. Então Márcia precisará percorrer 10 metros. Engraçado que começou como Maria, minha pergunta, e terminou como Márcia, né? Então eu errei aqui. Teria que ser Maria. Tá bom? Você pode ter elaborado uma questão diferente. Lembrando que todas, ou 6 das 7 questões, é você que vai elaborar uma situação problema. Então eu vou trazer um exemplo e você pode se basear no meu exemplo também, tá bom? Ainda na página 215, exercício número 2, tá? O que ele pede? Elabore uma situação problema que, dada a medida do cateto da hipotenusa, seja determinado a medida do outro cateto. Após a elaboração, faça uma figura que represente a situação problema. Então, você vai ter que dar as informações da hipotenusa, você vai ter que falar, de um cateto você vai ter que falar, e o outro cateto você vai ter que deixar oculto, né? É esse o objetivo. Aperte pause, tente fazer, e eu já subo aqui o meu exemplo para a gente resolver. Então, meu exemplo foi esse, tá? João está construindo uma rampa inclinada para acessar uma plataforma. Ele sabe que a rampa, ou seja, a hipotenusa, essa parte aqui, tem 13 metros de comprimento. E sua altura da plataforma, que é um dos catetos, tem 5 metros. Qual é a distância horizontal da base da rampa até a plataforma do outro cateto? Então eu quero saber qual é essa distância. Então imagine o seguinte, aqui tem uma plataforma e aqui está o chão que a gente está. Ele vai fazer uma rampa. Aqui tem 5 metros. A rampa tem 13 metros, certo? Ele quer descobrir qual foi a distância que tem da base da plataforma até a base da rampa, tá? Então ele quer descobrir essa distância. Então
Então, formando um triângulo aqui que eu posso ver em bidimensional, eu tenho 5 metros aqui, eu tenho 13 metros na hipotenusa e eu não sei o valor de um dos meus catetos. Então, aperte pause, tente resolver, depois solta o play para ver se você acertou ou não. Então, vamos lá, já vou resolvendo aqui. Então, aqui a gente vai usar Pitágoras de novo. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Substituindo, hipotenusa é o 13, 13 ao quadrado, igual qualquer um dos catetos, né? Aí eu vou pôr o 5 aqui. 5 ao quadrado mais o outro cateto eu chamei de x. X ao quadrado. Então, resolvendo 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. Igual 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mais x ao quadrado. Não gosto de trabalhar com o valor que eu não conheço do lado direito. Eu gosto de trabalhar do lado esquerdo. Então, eu vou fazer a inversão aqui, tá? Esse vem para cá, esse vem para cá. 25 mais x ao quadrado é igual a 169. Passando essa informação para agora, quero deixar o x ao quadrado sozinho. X ao quadrado igual a 169. Esse 25 que estava positivo passa para o outro lado, negativo. X ao quadrado é igual a 169 menos 25. Então, vamos lá. Vamos fazer a conta. 9 que tira 5, 4. 6 que tira 2, 4. 1 que não tira ninguém, 1. 144. X ao quadrado é igual a 144. Mas eu não quero saber x ao quadrado. O contrário da potência, raiz. E não estava o índice, potência 2? O índice é 2. Então, agora, eu já sei qual é a resposta. Quem vezes ele mesmo dá 144. Mas se você não souber, você pode fazer a fatoração pelos números primos, né? Como que funciona isso daqui? Você começa pelo primeiro número primo. 144 dá para dividir por 2? Sim, todo número par dá para dividir por 2. 144 dividido por 2 dá 72. Dá para dividir por 2 de novo. 36, ó, aqui já formou um parzinho. Por que eu vou formar parzinho? Porque o meu objetivo é fazer números com expoentes elevado a 2, tá bom? Continuando. 36 dá para dividir por 2 de novo, dá 18. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então aqui, ó. 18 dividido por 2 dá 9. Agora não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Que dá 3, dá para dividir por 3 de novo, que dá 1, acabou. Então, raiz quadrada de 144 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí, quando você tem uma raiz com potências dentro dele, onde o expoente é igual ao índice da raiz, se pode cortar, quem tem sai fora. Saiu fora o 2, saiu fora esse 2, saiu fora esse 3. Não ficou ninguém dentro da raiz. Então vai dar uma resposta racional. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então a resposta é 12. Se você tentasse fazer 12 vezes 12, você chegaria na resposta. Então a gente sabe que o x aqui, a raiz quadrada de 144 é 12. 12 o quê? 12 metros. Qual é a distância da plataforma até a base da rampa? 12 metros. Tranquilo? Espero que vocês tenham acertado a resposta. Lembrando que é uma pergunta pessoal. Você pode ter criado uma pergunta diferente, né? Vamos lá. Virando a página 216. Exercício número 3. Lá vem de novo, elabore. A figura a seguir, agora ele trouxe uma figura pra gente. A figura a seguir, observe a figura a seguir. Tem ali, para quem não conhece, isso aqui é uma mão francesa, né? Que a gente usa no telhado. É um sistema de entrelaçado formando os triângulos que a gente usa em telhados, principalmente de galpões também, tá? Elabora uma situação-problema em que deseja determinar a medida do banjo superior, tá? Banjo superior é essa parte aqui, tá? Essa aqui, ó, banjo superior. Valor desconhecido da estrutura de um telhado.
Então, esse é um telhado e ele quer saber o valor disso daqui, tá? Repare que ele passou um triângulo aqui pra gente dessa parte aqui, ó, tá? Então ele quer que você elabore um exercício, né? E já fala que você vai ter que usar o telhado, que você quer saber a distância do banzo superior. A altura aqui está definida aqui, ó, 1,2 metros, outro cateto é 3 metros. Então, aperte pause, tente elaborar o exercício e aí se solta o play para ver o nosso e tente resolver o meu também, tá bom? Foi passado o projeto acima para o marceneiro, para que o marceneiro cortasse as madeiras conforme as medidas. Porém, esqueceram de passar a medida do banzo superior. Ajude o marceneiro a calcular qual o valor dessa medida. Então, imagine que o marceneiro recebeu o projeto e aí falava para cortar tudo e essa peça aqui não tem a medida. Então, daí ele teria que calcular ou teria que chamar a pessoa para falar? Não, ele pode calcular, né? Então, como que ficaria aqui? Aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Então, como eu tenho três informações, hipotenusa e dois catetos, onde uma só é incógnita, ou seja, não é conhecida e as outras duas é conhecida, eu consigo descobrir. Então aqui ficaria hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Trocando as informações, a hipotenusa nesse caso vale x, um dos catetos aqui vale 3 e o outro cateto vale 1,2. Resolvendo, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, dá 9, mais 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. Professor, mas eu já descobri, faz de conta que você não viu a vírgula aí, que 12 vezes 12 no exercício passado que é 144, é isso mesmo. Quantas casas tem que devolver da vírgula? 2, então aqui ó, 1,44. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 9 mais 1,44, 10,44, certo? Mas não quero saber hipotenusa ao quadrado, eu quero saber hipotenusa. Contrário de potência, raiz. O expoente é 2, então é raiz quadrada. Raiz quadrada de 10,44, e aí vem uma sacanagem do exercício, né? Vou falar para vocês o que. Lá no começo, antes do exercício 1, falou que era para a gente usar só valores que é a resposta de número inteiro. E aqui não vai dar uma resposta com número inteiro, né? Muito esperto quem criou a calculadora, não, a apostila. 10,44. Raiz quadrada disso aqui vai dar quantos? Nossa, dá um número ainda irracional, né? Ou um número que não tem repetição, não dá para me perceber aqui. Então vamos arredondar para aproximadamente 3,23 metros. Então é aproximadamente 3,23 metros. Então a apostila pede para você criar exercícios que a resposta seja exata, né? Números inteiros. E eles colocam, o único que eles dão informações para a gente, eles colocam com um número irracional como resposta, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade, subindo a resposta aqui, ó, né? Então foi feita hipotenusa, olha lá, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, raiz quadrada deu aproximadamente 3,23 metros, tranquilo? Vamos para o próximo exercício, ainda na página 216. Opa, subi a pergunta antes. Elabore uma problema envolvendo uma situação em que se deseja determinar a altura relativa da hipotenusa. E lasqueira. O que é isso aí? Então, quando você tem um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui, né? O que seria? Aqui é um cateto, aqui é outro cateto, e a hipotenusa fica oposto do lado do ângulo de 90 graus. E o que é a altura relativa da hipotenusa? É quando você pega e faz a medida da hipotenusa
até o vértice que junta os dois catetos, formando um ângulo de 90 graus. Aí a gente chama ele de H, tá? Ela é a altura relativa da hipotenusa, tá bom? É isso que quer dizer. Aperta a pausa e tenta elaborar um exercício que vai fazer isso. Depois solta o play para ver o exercício que eu elaborei aqui, tá bom? Então vamos lá. Já estou elaborando aqui. Deixa eu só ver um negócio. Vou explicar depois o desenho. Eu fiz um desenho. Então lá. João está ajudando o seu tio a construir uma escada que será usada para acessar uma plataforma elevada. Para garantir que a escada seja estável e segura, eles decidiram que a base da escada deve ficar a 4 metros de distância da parede. Como assim? Então a parede está aqui, né? A base está aqui, ó. Ela está a 4 metros de distância da parede. E a altura da plataforma é de 5 metros. Então a escada vai ficar aqui, ó. Certo? Então lá. O topo da escada deve alcançar a altura de 5 metros. Sabendo que a escada forma um triângulo retângulo com o solo da parede, João precisa determinar a altura relativa da hipotenusa desse triângulo para calcular o reforço da escada. Então imagine, vou fazer de outra cor aqui, ó. Imagine que a escada é essa parte roxa aqui, tá? Então ele quer colocar uma base aqui assim, ó. Um outro calço aqui, que é a altura relativa da hipotenusa para poder fazer o reforço. Presta atenção, ele não vai fazer o reforço assim, ó. Aqui não formou 90 graus. Então ele vai precisar achar certinho a altura relativa da hipotenusa para poder fazer esse reforço, tá? Então, olha lá agora os desenhos. Deixa eu fazer o desenho, fiz a animação. Então, cadê? Ali é a escada, certo? Que eu não sei o tamanho dela. E eu preciso fazer esse reforço, tá? Como eu vou descobrir esse reforço? Ah, professor, tem que achar a altura relativa aqui então de 90 graus? Sim. Mas, para isso, existe uma fórmula, que é a hipotenusa vezes a sua altura é igual à multiplicação dos dois catetos. Então, vamos lá. A hipotenusa, eu sei qual é o valor? Não sei, é a escada. O reforço, eu sei qual é? Não sei também. Ah, só sei os catetos, então não me ajudou muito. Ah, mas quando eu sei os dois catetos e não sei a hipotenusa, eu consigo descobrir o valor da hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Trocando as informações. A hipotenusa eu não conheço. Um cateto mede 4, o outro cateto mede 5. Então, resolvendo. Hipotenusa ao quadrado igual 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Mais 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Então, hipotenusa ao quadrado é igual 16 mais 25. Então, lá, 25 mais 16. 5 mais 6, 11, foi 1. 1 mais 2 mais 1, 4. Então, 41. Hipotenusa é igual a raiz quadrada de 41. Como é um número irracional, que agora a gente já desistiu, porque não vai lá fazer todas com valores exatos, ainda mais com uma hipotenusa e a altura também relativa à hipotenusa, né? Então lá, 41, raiz quadrada de 41 dá, nossa, dá um número irracional. Vamos aproximar ele para 6,4, tá? Então, aproximadamente 6,4. Então, a hipotenusa tem o valor aproximado de 6,4 metros. Então, eu já sei que a escada tem aproximadamente 6,4 metros. Tranquilo? Agora eu consigo achar o reforço. Qual o tamanho do reforço?
olha a fórmula. Hipotenusa vezes a sua altura relativa é igual um cateto vezes o outro. Trocando as informações, hipotenusa vale 6,14. Não, 6,4. Igual, vezes a altura é igual. Um cateto vale 4, o outro cateto vale 5. Então, 6,4 vezes o H é igual a 4 vezes 5, 20. Mas eu quero descobrir o H, a altura relativa da hipotenusa, né? Então, H é igual a 20, que já estava lá. Esse 6,4 está multiplicando, passa dividindo. Então, a altura relativa da hipotenusa vai ser igual a 20 dividido por 6,4, que vai dar um valor aproximado, não, vai dar um valor exato tipo de dizer, né? Que não é um número irracional e nem um número de dízima periódica. 3, é um número finito, 3,125, certo? Arredondando em metros, então ele vai dar 3,125, vou colocar aqui, 3,125 em metros e centímetros, seria 3 metros e 13 centímetros, ou 3,13 metros. Tranquilo? Foi fácil? Então, isso aqui é muito importante a gente lembrar que a altura relativa da hipotenusa é você pegar a altura, multiplicar pela hipotenusa, vai ser igual à multiplicação dos dois catetos, tá bom? Olha lá, subindo a resposta, com a letra bonita, e aí chegamos no mesmo valor. Virando a página, exercício número 5, na página 217. Determine uma situação problema em que se deseja determinar as medidas das projeções de um triângulo retângulo. Ah, professor, eu não lembro o que é projeção de um triângulo retângulo. Opa, vamos fazer um triângulo retângulo aqui. Vou fazer ele com a base virada para baixo, que é mais fácil de eu explicar. Com a hipotenusa virada para baixo, tá? Esse é um cateto, vamos chamar de cateto B. Esse é o cateto C. E aqui é a hipotenusa, certo? E aqui é a medida da altura relativa, não é isso? Então o que acontece? Esse cateto tem uma projeção. Qual é a projeção dele na hipotenusa? Seria esse valor aqui que está termidinho aqui, ó. Ele não vai grudar. É esse valorzinho aqui, tá? A gente pode chamar ele de M. Agora, o outro cateto também tem uma projeção, não tem? Esse é o cateto C, certo? Aonde é a projeção dele? É essa daqui. A gente pode chamar ele de N. Repare o seguinte, é a mesma coisa que você imaginar que tem um Sol aqui e não tem o outro cateto. Aí o Sol vai gerar uma sombra, ele vai projetar uma sombra na hipotenusa. Então isso e ele é sempre relativo à sua altura relativa da hipotenusa, tá? E aí temos uma observação muito importante aqui, ó. Presta atenção. A hipotenusa é igual à soma das duas projeções, é o M mais o N, tá bom? Agora aperta a pausa, tenta elaborar um exercício e depois solta o play para ver o que nós elaboramos, que eu elaborei. Então vamos lá. Resolvendo a minha questão. Lembrando que é uma questão particular, você pode criar a sua de um modo diferente, com resultados diferentes. Então lá. Marcos está trabalhando em um projeto de engenharia civil, no qual ele precisa calcular a inclinação de um telhado. O telhado tem a forma de um triângulo retângulo, com a base apoiada em uma estrutura horizontal e uma parte na vertical conectada à parede de um edifício. A medida da altura da parede é de 6 metros de comprimento e o comprimento do telhado é de 8 metros. Para concluir os cálculos da estrutura de sustentação, Marcos precisará
precisa determinar as projeções dos catetos sobre a hipotenusa do triângulo, ou seja, as projeções da altura e a projeção da base sobre a hipotenusa. Então vamos imaginar o seguinte: isso aqui é a parte do telhado. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Não, vermelho mesmo. Isso aqui é a base do telhado, que por coincidência nossa aqui é a nossa hipotenusa. Essa é uma aba do telhado. Vamos chamar ela de cateto B. Essa é outra aba do telhado. Vamos chamá-la de cateto C. Ele precisa saber as projeções, tá? Então imagine o seguinte: as projeções é relativa à sua altura, né? E aí eu preciso achar o valor do M, que é a projeção do B, do cateto B, e eu preciso achar a projeção do N, que é do cateto C. Então, existe uma fórmula para achar as projeções, né? As projeções seria isso aqui, ó. Projeção M é igual o cateto. Qual é o cateto que nós chamamos aqui? De B ao quadrado dividido pela sua hipotenusa. E a projeção do N seria o quê? O cateto dele, que é o C ao quadrado, dividido pela hipotenusa. Eu tenho o B, eu tenho o C, eu não tenho a hipotenusa. Mas eu consigo descobrir a hipotenusa porque eu tenho os dois catetos. Então lá, hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual, primeiro cateto, 8. 8 ao quadrado, mais, segundo cateto, 6. 6 ao quadrado. Então, hipotenusa é igual, 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, dá 64. Tranquilo? Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses dois. 64 mais 36, 100. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 100. Mas eu não quero saber ele ao quadrado. Qual ao contrário da potência? Radiciação. O índice era 2, raiz é de 2. Raiz de índice 2 é raiz quadrada. Quem vezes ele mesmo dá 100? É o 10. Então, descobrimos a nossa hipotenusa. Nossa hipotenusa vale 10. Agora eu vou achar a projeção M, esse valor aqui, ó. Vou achar ele. Então, M é igual cateto B. Quem é o cateto B mesmo? 8. 8 ao quadrado dividido pelo tamanho da hipotenusa, que é 10. Resolvendo, 8 ao quadrado é 64, dividido por 10. Então, o M vai ser 64 dividido por 10, qualquer coisa que se divide por 10, a vírgula anda uma casinha. 6,4 metros. Então aqui vale 6,4 metros, tá bom? Agora vou achar a projeção do N. É só ver quantos que falta para 10, é verdade, mas eu quero fazer a fórmula. N é igual projeção do C, cateto C, que nesse caso é o 6. 6 ao quadrado dividido pelo tamanho da hipotenusa. Resolvendo, 6 ao quadrado é 36, dividido por 10. 36 dividido por 10, aqui é a regra que nós falamos. A vírgula está aqui, anda uma casinha. 3,6 metros. Né? E aí, para provar, A é igual a projeção M mais a projeção N. Vamos ver se é verdade? O A vale 10. O M vale 6,4. E o N, aqui é metros, né? O N vale 3,6. 6,4 mais 3,6 dá 10. E 10 é igual a 10. Aí, passou. Então, aqui nesse caso, as projeções MN são 6,4 e 3,6, respectivamente. Olha lá, eu fiz um monte de rabisco e tinha mais umas coisinhas ali, ó. Ali estava a projeção e ali estava outra projeção MN. Fazendo o cálculo, chegamos nos valores que a gente tinha feito também. Tá bom? Ainda na página 217,
Exercício número 6. Elabore uma situação problema baseada na figura a seguir. E aí eu já coloquei a situação problema, era uma televisão, né? Desenho de uma TV, dando as dimensões do comprimento e da largura, e aí pedindo X centímetros na diagonal ali. Então, Pedro comprou uma TV usada. O dono disse que a TV era de 50 polegadas. Sabemos que a medida de quantas polegadas tem uma TV é a medida diagonal de sua tela. Então, o que mede a polegada de uma TV, de um celular, de um monitor, é a diagonal dela, tá bom? Sabendo que essa TV tem 101 centímetros na horizontal, e aqui está errado, que não é 75, é 57. Vou arrumar, vou apertar pausa e vou arrumar. Já arrumei. Então, sabendo disso, e que cada polegada, polegada é uma medida americana, né? Cada polegada vale 2,54 centímetros. Quantas polegadas essa TV tem na verdade? Só para vocês terem uma ideia, é muito importante saber esse tipo de coisa. Por quê? Porque teve uma vez, como eu sou formado em computação também, eu estava arrumando o computador de uma professora, ela falou para mim, comprei esse monitor de 17 polegadas, eu olhei e falei, não, professora, era uma professora, né? Falei, esse computador não tem, essa tela não tem 17 polegadas. Não, tem sim, tá na caixa, até a caixa estava marcando 17 polegadas, só que eu achei ele muito pequeno. Aí eu peguei e fiz o cálculo, né? Mostrei para ela o cálculo, ela não acreditou. Aí eu peguei e falei assim, então calma aí, vou pegar uma trena aqui. Daí tem aquelas trenas que de um lado mede centímetro, do outro lado mede polegada. A hora que eu puxei a trena na diagonal, deu 14,8 polegadas. Ela foi na loja quente, né? Tinha sido enganada pelo dono da loja. Daí eles trocaram o monitor dela, tudo. Ela disse que nunca mais comprou nada lá. Por causa da má fé, né? Colocaram um monitor de 15 polegadas, 14,8, arredondou para 15. 15 polegadas dentro de uma caixa que era de um monitor de 17 polegadas, né? Então é importante, até TV hoje em dia, quando você for comprar celular, saber calcular. Então vamos lá, o exercício aqui. O dono fala que ela tem 50 polegadas. Sabendo disso, será que ela tem 50 polegadas mesmo? Vamos ver se ele fala a verdade? Então, primeira coisa, eu tenho que descobrir o tamanho da diagonal. Eu formei aqui um triângulo retângulo, onde aqui embaixo vale 101 centímetros e o outro cateto vale 57. Então, resolvendo isso, fica hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. No meu caso aqui, a hipotenusa é o x, então vou trocar aqui o A por x. Um cateto B, vamos chamar ele de 101. E o outro cateto que sobrou, 57. Resolvendo, esse aqui não vou usar a calculadora para ganhar tempo. X ao quadrado é igual 101 ao quadrado. 101 vezes ele mesmo, dá 10.021. Então, isso daqui deu 10.021, certo? Mais, não, desculpa, 10.201. O professor está viajando aqui. 10.201 mais 57 ao quadrado, 57 vezes ele mesmo, 3.249. 3.249. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses dois. Vamos somar? 3.249 mais 10.201. Deu 13.450. 13.450. Mas eu não quero saber o x ao quadrado, eu quero saber o x sozinho, né? Então, o contrário da potência é a raiz. O índice era 2, a raiz passa a ser de índice 2, ou seja, raiz quadrada. Raiz quadrada de 13.450, você pode fazer pelo método da fatoração. Porém, nosso tempo aqui está curto, nós vamos fazer na calculadora mesmo. Raiz quadrada disso é... Nossa, professor, não deu o número
inteiro. Não, vamos arredondar para uma casa depois da vírgula. Nenhuma casa depois da vírgula, um número inteiro. Se o meu primeiro número da decimal é 9, então eu tenho que aumentar 1 no anterior. Então vai ficar aproximadamente 116 centímetros. Então a diagonal dele tem aproximadamente 116 centímetros. Então quer dizer que ela é de 116 polegadas? Não. Por que não? Porque 116 está na medida brasileira. Polegadas, cada polegada é 2,4 centímetros. Então eu tenho que somar quantas vezes 2,54 centímetros para dar 116. Dá muito trabalho fazer esse tipo de cálculo. Então para transformar em polegadas, nós vamos fazer o seguinte. Pega a distância, que é 116 centímetros, divide por 2,54 centímetros, que é o tamanho de cada polegada. Vamos fazer essa conta? 116 dividido por 2,54 vai dar 45,7 aproximadamente. Então vai dar aproximadamente 45,7 polegadas. Ó, 45,7 polegadas é colocado esse símbolo para representar a polegada. E aí, o dono que estava vendendo a TV falou a verdade? Não, né? Às vezes o coitado também não sabia, né? Ou poderia estar enganando quem estava comprando. Então, professor, mas eu olho atrás, tem uma etiqueta. Quem garante que o dono não trocou a etiqueta? Comprou uma TV de 50 polegadas e colocou a etiqueta atrás dessa para vender para você, né? Então é muito bom a gente aprender. Arredondando seria 46 polegadas, tá bom? Subindo a resposta aqui, ó, tá tudo aí o que a gente comentou, só que com letras mais nítidas para poder fazer a leitura, certo? Vamos para o último exercício da apostila, né, desse ano. Daí não vai ter mais exercício nesta apostila. Página 218, exercício número 7. Elabore uma situação, um problema, em que se deseja instalar uma trave de madeira na diagonal de uma porteira, como apresentado a seguir. Tem uma porteira, e aí geralmente eles colocam essas travas assim na diagonal, porque ela deixa mais firme a porteira. Ela acaba formando um formato de um triângulo, e os triângulos são os objetos muito usados em construções para estruturas, tá bom? Estabeleça as medidas do comprimento e da altura dessa porteira para determinar a medida original. Bom, presta atenção como eles acabam iludindo você aqui. Se você descobre a altura aqui e descobre o comprimento aqui, você não vai achar o tamanho dessa trava. Porque essa trava, ela começa aqui e termina aqui. Ela não tem a mesma altura da porteira nem a mesma largura, né? Então vamos lá. Paulo quer reforçar a sua porteira como uma trave, com uma trave atravessando a diagonal, conforme mostra a figura acima, formando um triângulo retângulo. Então, essa trave vai formar um triângulo retângulo. Aqui, ó. Aqui, certo? E aí ela faz a diagonal aqui. Tá bom? E aí fala assim: o triângulo com os catetos, medindo 2 metros na horizontal e 1 metro na vertical. Qual deve ser o tamanho dessa trave aqui? É nossa hipotenusa. Então, resolvendo, hipotenusa quadrada igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Trocando as informações que eu tenho. A minha hipotenusa é o x, é minha incógnita, não sei quem é. Um dos catetos vale 2 e o outro cateto vale 1. Então, x ao quadrado é igual. 2 ao quadrado é 2 vezes ele mesmo dá 4. 1 ao quadrado, 1 vezes ele mesmo dá 1. Então, x ao quadrado é igual a 4 mais 1, 5. X é igual a raiz quadrada de 5. Professor, raiz quadrada de 5 não é um número racional, é um número irracional. Muito bem. Vamos ver na calculadora quantos que ele mede? Olha lá. 5, raiz quadrada de 5 é de aproximadamente
2,236, eu vou arredondar para uma casinha depois, duas casinhas depois da vírgula. Se ele está 3 aqui, eu vou olhar a casinha anterior. É 6, aumenta 1. Então ele vai dar aproximadamente 2,24 metros. Nesse caso era em metros. Tranquilo? Subindo a resposta para a gente poder observar com as letras bonitinhas lá. Achamos a resposta aproximada. Então a trave diagonal da porteira precisará ter aproximadamente 2,24 metros. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Chegamos ao fim da sequência de atividade 7. Não só ao fim da sequência de atividade 7, como terminamos também o material Aprender Sempre. Nesse local aparecerá para você um link onde você pode se inscrever no canal. Aqui embaixo tem o link da playlist de todas as aulas anteriores a essa. Aqui vai estar a aula anterior a essa e não vai aparecer a próxima aula porque nós finalizamos a apostila. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.